Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada. Dileto e amado ouvinte, bom dia. Hoje, sábado, vamos nos preparar bem para a Santa Missa Dominical amanhã. Sigamos firmes com a alegria de sempre, ouvindo as mensagens de Jesus ao coração da Beata Conchita, através do Tratado Prático dos Vícios e das Virtudes. Hoje meditaremos o vício da calúnia, que é um vício que se opõe às virtudes da caridade. A calúnia nasce da murmuração e da soberba. O orgulho ou o amor próprio ferido também produzem a calúnia. A murmuração, sua mãe, alimenta tão terrível monstro. A calúnia não apenas atenta contra a caridade, murchando-a, mas dá-lhe também a morte. É a calúnia um lodo que macula tudo o que toca. É semelhante ao azeite, cuja mancha não sai apesar da limpeza. Consiste a calúnia em qualquer falso aviltamento do próximo, em matéria mais ou menos grave, sobre honra e fama, pública ou privada. Pode permanecer apenas dentro do coração do homem. Pode ser considerado calúnia tudo que denigre falsamente o próximo. Da murmuração para a calúnia somente há um passo. A murmuração consiste propriamente em criticar fatos e palavras alheias. Mas é tão fácil exagerar tais fatos ou palavras que, para passar à mentira e, portanto, à calúnia, de fato já não basta um passo, mas uma tênue linha. A murmuração não só faz com que o murmurador se exceda, mas, ferindo os ouvidos alheios, provoca neles também horríveis tempestades. E ainda acende o fogo da cólera e da ira, muitas vezes resultando dessa desordem o transbordamento das paixões e as calúnias contra o próximo. Jamais se deve revelar ao infamado a pessoa que o caluniou, a não ser em casos especiais de dano maior, em que a prudência e a caridade aconselhem o contrário. Essa questão do amor ao próximo é muito delicada. A calúnia é um terrível falso testemunho que rompe minhas leis, atraindo grandes castigos. Ai de quem calunia, ai de quem espalha mundo afora a fama do irmão, denegrindo-o. Ai do miserável que, ferido por alguma paixão, ciúme, inveja, ódio ou ira, realizam sua maldosa vingança por meio de uma temerosa calúnia. A calúnia é um pecado tão grande que, para ser apagado ou perdoado, precisa da restituição da honra manchada junto às pessoas diante das quais foi pronunciada ou espalhada. Será possível juntar de volta o pó que foi espalhado ao vento? No entanto, é necessário e indispensável, para obter o perdão, restituir a fama e a honra, que são mais preciosas e valiosas do que todo o ouro do mundo. E se eu sou tão exigente para a restrição dos bens materiais, a ponto de não perdoar o furto sem a devolução do que foi furtado, tanto mais severo serei a respeito da honra e da fama denegridas, cujo valor não se compara ao que é vil e material, sendo infinitamente maior. Embora sendo um dos graves pecados que mais me ofende, pratica-se copiosamente no mundo, por vezes também fato espantoso, entre os que se dizem meus. Esse ponto é delicadíssimo. Se as almas entendessem a gravidade desse crime,
deter-se-iam em suas apreciações rancorosas e odiosas vinganças. A torrente de vícios que hoje transborda e inunda o mundo, contaminando também o campo espiritual com suas paixões desenfreadas, é a fonte de tão grandes crimes. Digo crimes porque é um crime tirar a fama do próximo. Ainda mais, em muitos casos, esse homicídio moral, infame e espantoso é mais grave que tirar a vida do corpo. Quantas calúnias ocorrem diariamente no mundo? Veja, prezado ouvinte, nesta primeira parte, amanhã a gente conclui a parte sobre a calúnia. Quão grave é esse mal que sai dos nossos prejulgamentos? Quem de nós nunca caiu nisso? Poucas são as almas que, realmente resguardadas na sua bondade infinita e na prudência bem alicerçada, não caluniou alguém. Quem de nós que nunca foi caluniado? Quando eu fui ordenar padre, meu pai me disse: meu filho, todo mundo fala mal do padre. Eu disse: pai, mas não é todo mundo que fala. Há muita gente que fala mal do sacerdote, que calunia o sacerdote. Mas quando eu me ordenei sacerdote, no momento da prostração para o canto da ladainha, eu entreguei todas as pessoas que porventura iriam me caluniar ao longo do meu ministério sobre a terra. Isso eu trago comigo com grande força. Eu não carrego mágoas de quem me calunia. Guardo isso com grande propriedade, porque se eu for correr atrás dos problemas causados pelas calúnias, aí eu não vou ter tempo para rezar, não vou ter tempo para trabalhar, para evangelizar. Então, as calúnias, eu digo para você que já foi caluniado, é melhor você entregar tudo nos pés da cruz. Porque a verdade, ela sempre aparece. A calúnia é a mentira. E a mentira, ela é colocada a ferro e fogo à prova e desmascarada na próxima esquina. Então, caluniar os outros é um mal muito triste. Falar mal da vida do outro é horroroso e todos nós caímos nisso. Eu não posso dizer que eu já não tenha caído nisso, certamente quantas vezes caí, consciente ou inconscientemente. E a gente precisa ter essa graça de reconhecer isso e quando você difama uma pessoa, cabe o ônus da reparação. A gente precisa pedir perdão e esclarecer isso. Quantas vezes a gente escuta nas rádios alguém sendo obrigado a ler declarações do juiz para repor a honra constrangida por causa da murmuração e dessa calúnia. Isso é interessante. Eu lembro de uma figura muito caluniadora que fora processada na justiça por causa disso, ter que durante uma semana ir à rádio local da cidade, no horário do jornal, a pedido da justiça, para ler um trecho de desculpas a 5 pessoas. Cada dia era uma pessoa. Que triste, né? E a pessoa descer ali da rádio, enfrentar o povo que está escutando aquilo. É horrível. Então é melhor a gente ter a prudência e guardá-la com toda a força no nosso coração, para que nunca caluniemos a ninguém. Compartilho com você, dileto e amado ouvinte, a aclamação, o evangelho de hoje, que é o versículo 9 do capítulo da 2ª carta de Paulo aos Coríntios. Jesus Cristo, Senhor nosso, embora sendo rico para nós, se tornou pobre, a fim de enriquecer-nos mediante sua pobreza. Eu penso que esse versículo nos dá guarida espiritual para a gente entender que é fundamental a pobreza, o desapego,
essa busca por uma vida espiritual mais alta, mais digna, sem aliançar o coração às coisas passageiras da terra. Geralmente o caluniador é aquela pessoa invejosa, que é apegada, que quer se aparecer, quer ser melhor do que os outros. Esse não é o caminho de Deus para nós. A gente precisa ter esta ciência na nossa vida. Por que sermos apegados? Por que sermos atrelados às coisas materiais que passam? Por que casar o nosso coração com a fama, com a busca desenfreada do poder, bem como do prazer? Essas coisas são efêmeras, passageiras, elas são trituradas pelo tempo, e quem coloca o seu coração em aliança a essas parcas realidades ficará na solidão de uma tristeza causada pela ausência da realização daquilo que a carne desejava. Fuja disso, amado ouvinte. Busque uma vida mais simples, mais pura, mais recatada. Não fique pensando naquilo que as pessoas vão pensar de você. Seja você e o seu Deus, nosso Deus maravilhoso. Não tenha acanho de ser uma pessoa devotada à humildade, à pobreza e à sinceridade. São virtudes extraordinárias que enchem a nossa vida de paz, de bênção e de alegria. Pai Santo, Deus de amor, poupe-nos de caluniar o próximo. Dai-nos a paciência com aqueles também que nos caluniam e a graça de perdoá-los. Enche-nos, Senhor, da certeza do Teu amor, que nunca morre, do Teu amor que nos santifica, que nos purifica, que nos renova. Enche-nos, Senhor, de confiança, assim como a Santíssima Virgem, a mãe do Teu divino Verbo e nossa mãe, viveu a humildade, o despojamento e a santidade. Dai-nos a graça de viver o mesmo, hoje e sempre. Amém. Pela intercessão da Imaculada Conceição, excelsa padroeira da Diocese de Formosa, venha sobre você, prezado ouvinte, sobre os trabalhos que você vai fazer na sua paróquia, na sua comunidade neste final de semana, e sobre os seus. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um abençoado sábado e até amanhã, se Deus assim nos permitir.